Vamos iniciar o nosso trabalho em relação ao tema de filosofia do direito. O nosso trabalho aqui, a gente tem que direcionar, tem que estabelecer um foco, levando em conta o que a organizadora tem cobrado, que tem caído nas nossas provas. Esse é o objetivo. E por que eu faço esse alerta desde o início? Porque quando se fala de filosofia do direito, o campo de conhecimento é bastante vasto. Então nós não podemos perder o foco, precisamos estabelecer um modo de trabalho que seja eficiente, que seja rápido, para que tenhamos ali um resultado excelente na nossa prova. Quando se fala de filosofia do direito, a gente está falando de filosofia, que é aí de difícil conceituação. Nem mesmo os filósofos conseguem conceituar de forma precisa o que se deve entender como filosofia. Na verdade, filosofia é a paixão, o amor pelo saber, o amor pelo questionamento e a resolução de questões mais aprofundadas do nosso conhecimento. É isso que nós temos no que se refere à filosofia. Então, quando se fala em filosofia, ela não é uma ciência. A filosofia, na verdade, ela surge como um método, um modo. Tem que se aprender a filosofar. Ou seja, se deparar com certos temas, com certos assuntos e ter uma inquietação, buscando ali conhecimento a respeito das questões mais profundas no que se refere a esse tema, a esse assunto. É o que ocorre com o direito. O direito, ciência jurídica, evidentemente que tem suas técnicas, evidentemente que tem ali pontos importantes quanto à própria ciência do direito, mas isso nós vamos deixar para o jurista. Nosso objetivo é trabalharmos com a filosofia do direito, portanto, em relação a esse objeto, em relação ao direito, nós iremos tratar de questões profundas, questões complexas, questões que buscam extrair do direito a sua verdade máxima. É isso que nós temos na filosofia do direito. Então, o objeto da filosofia do direito é o direito. Aí você pode estar se questionando, ora, o filósofo, aquele que atua na filosofia do direito, ele é um filósofo ou ele é um jurista? Evidentemente que a filosofia do direito exige um conhecimento aprofundado, tanto da ciência jurídica, do direito, quanto da filosofia. Mas vamos observar que nós temos no nosso quadro alguns apontamentos a respeito desse aspecto geral, desse início do nosso trabalho. Filosofia, como eu disse, é o enfrentamento do pensamento e da realidade. É extrair as respostas de questões mais profundas. É um senso crítico, é uma postura de inquietação diante de determinados fenômenos. Filosofia do direito e o direito. O problema inicial que nós vamos encontrar é o conceito do direito, que devemos conceituar como direito, sendo ele objeto da filosofia. O justo, ele faz parte desse conceito ou não? Devemos entender o direito como aquilo que está positivado, aquilo que foi criado pelo Estado? Não. Devemos ter uma visão um pouco mais ampla a respeito disso? Por certo que sim, mas qual é essa visão ampla? Você percebe que o próprio questionamento a respeito do objeto da filosofia do direito é um questionamento de solução bastante complexa, especialmente porque quando a gente olha o direito, a gente percebe que o direito ele é dinâmico, ele leva em conta aspecto social, aspecto econômico, e isso a gente não pode deixar de lembrar. Por exemplo, se a gente pega a filosofia do direito, a gente tem um aspecto histórico que nós não podemos deixar de considerar. Então observe aqui, tem um aspecto histórico que a gente não pode deixar de considerar. Então tem duas fases bastante importantes. A fase pré-contemporânea, que se divide em a filosofia antiga, filosofia medieval e a filosofia moderna, e a fase contemporânea. Quando se fala do direito, é óbvio que o direito ele tem repercussão em todas essas fases, com preponderância, evidentemente, da Idade Moderna para frente, que é onde surge o Estado como nós conhecemos, quando surge o capitalismo como a gente conhece. Mas a questão a respeito do direito ele vem desde a filosofia antiga, desde os gregos, dos romanos. A gente tinha preocupação em relação a isso. E quando se fala da época antiga, da filosofia antiga, nós tínhamos uma sociedade absolutamente distinta. Era uma sociedade e economia calcada no escravagismo. E quando se fala de direito, quando se fala de filosofia, só tinha repercussão entre aqueles que eram considerados cidadãos.
Então, os outros eram deixados de lado, portanto, uma casta bastante reduzida tinha acesso ao direito e tinha acesso ao conhecimento. Óbvio que nessa época da filosofia antiga, nós não tínhamos a preponderância do aspecto teológico. O conhecimento não tinha origem divina, a justiça não tinha origem divina, mas, apesar de todo esse romantismo que há em relação à filosofia grega e à filosofia romana, a gente não pode esquecer que nós estávamos diante de duas sociedades escravagistas, onde a filosofia, o conhecimento, a justiça, a igualdade só era acessível a quem? Aos cidadãos, e quando se considerava cidadãos, nós tínhamos ali uma casta bastante reduzida da população. Então, o direito ele existiu nesse ambiente. É evidente que sim. Entretanto, de uma forma muito diferente do que nós temos hoje. Portanto, quando eu falo de filosofia de direito, o objeto da filosofia de direito, ou seja, o direito, ele é dinâmico, ele não é estático, e a filosofia, evidentemente, a filosofia do direito, ela tem que levar em conta essas características. Então, em relação ao conceito de direito, é um conceito bastante complexo, levando em conta todo esse dinamismo. A filosofia do direito não se limita à visão do jurista sobre o direito. Existe um conhecimento profundo, tanto de filosofia quanto de direito. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Há certos aspectos da ciência jurídica que será tratado em teoria geral do direito. São aspectos técnicos. Nosso objetivo em filosofia do direito não é esse. Então, filosofia do direito, nós vamos tratar de questões bastante profundas em relação à ciência jurídica. Sempre levando em conta, como eu faço questão de ressaltar, as questões que nós temos. Mas vamos a uma observação bastante relevante. Olha o que tem anotado no quadro. Na realidade contemporânea, a atividade jurídica e o pensamento conservador positivista afastam do jurista uma formação ampla e profunda da filosofia. Isso tem acontecido, apesar de haver na graduação a disciplina filosofia do direito, a gente percebe que o jurista, aquele que se forma e que se direciona para esse caminho profissional, o jurista ele não tem um conhecimento profundo e amplo a respeito de filosofia. Por quê? Porque ele está impregnado por duas pilastras, na verdade, orientam o seu caminhar. Primeiro, a atividade jurídica, que é o seu ganha-pão, a gente não pode esquecer disso. E segundo, um positivismo conservador. Então, uma visão positivista, não tem uma visão ampla do direito. Isso dificulta muito e afasta os juristas da filosofia. Então, o conhecimento a respeito da filosofia do direito sofre exatamente com isso, o afastamento dos juristas em relação a essa formação filosófica ampla e profunda que seria necessário. Então, tem essa observação que a gente tem que levar em consideração, mas vamos lá. Filosofia do direito é a expressão máxima do direito enquanto uma verdade social, enquanto uma realidade social. Então, a gente não pode esquecer que estamos falando de direito, que é uma ciência jurídica, que configura, sim, algo que é palpável, não é algo abstrato, é uma realidade social, porque repercute tanto no âmbito econômico quanto no âmbito cultural, social. Então, a gente está falando da filosofia do direito e ela busca ali, evidentemente, a expressão máxima do direito como uma verdade social. Esse é o objetivo da filosofia do direito. Mas vamos lá. Nós não podemos esquecer o aspecto histórico. Isso é bastante relevante, a gente irá perceber em nossas provas a relevância desse aspecto histórico. Por exemplo, nós percebemos que é muito questionado a respeito de Mobbio, a gente tem bastante questionamento a respeito de Rousseau. Então nós temos ali diversos pensadores de épocas absolutamente distintas que são trazidos em nossas provas, e nós iremos trabalhar dessa forma. Agora, olhe o que nós temos aqui no quadro, e eu quero que você tenha em mente exatamente essa divisão, esse quadro sinótico. Aspectos históricos, eu tenho dois grupos grandes. Primeiro, pré-contemporânea, a primeira fase, e a segunda fase é uma fase contemporânea. A fase pré-contemporânea era dividida em três, onde eu tenho
filosofia antiga, medieval e moderna. Dentro da filosofia moderna, nós iremos encontrar renascentismo, absolutismo e teremos o iluminismo, tá bom? Então, é exatamente esse quadro que eu quero que você tenha em mente, é esse quadro que eu quero que você visualize para que a gente tenha uma caminhada. Vamos lá. Numa visão geral e inicial, a gente tem que dizer que a filosofia antiga, aquela que ocorre em diversos estados, em diversas localidades e com maior preponderância no Império Romano e no Império Grego. Então nós temos ali a filosofia antiga, ela viceja na Grécia e em Roma. Portanto, eu tenho essas duas fontes da filosofia antiga. O que nós vamos encontrar nessa filosofia antiga? Uma estrutura social absolutamente distinta do que nós temos hoje, cuja base econômica era o escravagismo, portanto, era uma base econômica que tinha como sustentação exatamente o escravagismo, e quem se tornava escravo naquela época? Escravo normalmente era aquele que perdia em uma conquista territorial. Por exemplo, num aspecto imperialista, quando a gente olha Roma, um império gigante que nós tivemos, e Roma teve embates bélicos com diversos outros estados, e aqueles que sucumbiam se tornavam escravos. Então nós tínhamos esse aspecto na época antiga, e a filosofia antiga ela se deparava com essa sociedade escravagista. Agora, a gente olhando no aspecto do conhecimento, tanto os pensadores pré-socráticos como posteriores a Sócrates, aí nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, nós não tínhamos ali a preponderância no conhecimento do aspecto teológico. Não dizia-se que o conhecimento ele tinha origem teológica ou divina. O poder também não tinha origem divina. Então nós não tínhamos naquela época a preponderância desse aspecto teológico. Nós tínhamos os pensadores, sim, evidentemente, discutindo a respeito do ser, discutindo a respeito do cosmos, discutindo a respeito de diversos assuntos. Entretanto, nós não tínhamos ali a preponderância desse aspecto teológico, esse aspecto divino que surge na Idade Média, que surge na Idade Média. Agora, olha, quando a gente pega como exemplo o Império Romano, a gente percebe que o Império Romano do Ocidente ele entra em declínio, e exatamente no declínio do Império Romano nós temos a ascendência do cristianismo e do aspecto religioso, e é isso que irá preponderar quando se fala da filosofia na Idade Média, a filosofia medieval. Porque na filosofia medieval a gente tem o declínio dos grandes impérios e há um fracionamento dos territórios, oportunidade em que a economia ela sofre absoluta alteração. O escravagismo não é que ele deixa de existir, ele ainda existe, mas ele não é a base econômica. Nós temos então a instituição de feudos. São bases territoriais menores, onde eu tenho o senhor feudal. O senhor feudal ele busca dar proteção àqueles que estão sob sua tutela, entretanto os explora economicamente. Então, no feudo, aqueles que estão sob o jugo do senhor feudal trabalham, e a produção é direcionada ao senhor feudal em sua grande maioria. Aquilo que remanesce com aqueles que estão ali trabalhando é o necessário tão só à sua subsistência. E olhe lá. Quando eu tenho o feudalismo, eu tenho a economia centrada exatamente nessas bases territoriais menores. Não há o comércio, por exemplo, com outros feudos. Então, na verdade, a base econômica ela é pequena e a sociedade ela vive num ambiente bastante reduzido. E ali nós vamos encontrar a preponderância do aspecto teológico. Então, o poder tem origem divina. Quando se fala do pensamento e da sabedoria, tem origem divina. Portanto, há uma preponderância do aspecto teológico. Posteriormente, o feudalismo ele entra em declínio. E exatamente quando ele entra em declínio,
nós começamos a encontrar uma flexibilização quanto ao conhecimento. Surge, então, a possibilidade do ser humano se descolar do divino e ter ali o pensamento levando em conta as coisas terrenas. Então é isso que nós vamos encontrar na Idade Moderna. A Idade Moderna ela se caracteriza pelo surgimento do Estado, como a gente encontra, e isso decorre exatamente pelo declínio do feudalismo, onde, por ausência de meios de subsistência, o comércio começa a ser feito entre populações que não tinham contato quando havia o feudalismo, a criação de metrópoles, de cidades um pouco maiores, onde eu tenho o urbanismo se estabelecendo. E ali surge a economia capitalista e a instituição de um determinado Estado. E quando surge essa instituição desse determinado Estado? A partir do momento em que aqueles que estão ascendendo economicamente, no caso a burguesia, estão ascendendo economicamente, entendem interessante que haja um Estado um pouco maior, não um Estado feudal, um Estado maior, e que esse Estado seja, na verdade, titularizado por uma única pessoa. Essa única pessoa, ela reunirá em si os três poderes estatais. Surge então a figura do absolutismo. Então o que a gente passa a perceber? A gente passa a perceber que a burguesia, para a manutenção daquele aspecto econômico, fortaleceu o absolutismo. Depois a burguesia foi a razão da queda do absolutismo. Então a gente sai do feudalismo e a gente começa a entrar na Idade Moderna. É exatamente nesse ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Porque é nesse ponto que surge o Estado e é nesse ponto que surge o capitalismo. Então, Idade Moderna é caracterizada pelo surgimento do Estado e pelo surgimento do capitalismo. E é nesse ponto que o direito surge com maior preponderância. A Idade Moderna, ela se caracteriza inicialmente, tá bem? Pelo surgimento do renascentismo, depois nós teremos o absolutismo e teremos o iluminismo. Muitas vezes, quando se fala de Idade Moderna, a gente sempre vincula com iluminismo, o que é um equívoco. Por quê? Porque tanto o renascentismo quanto o absolutismo, juntamente com o iluminismo, compõem essa fase onde o que caracteriza é a existência de um Estado e o surgimento do capitalismo. Mas vamos lá. No início, a gente tem o renascentismo. O renascentismo surge com esse nome, com essa denominação, porque na Idade Moderna, exatamente nesse momento, a gente vai deixando aquele aspecto teológico de lado. Nós vamos nos afastando desse aspecto teológico. Então, eu saio do teocentrismo, passo a ter o antropocentrismo. O que é isso? O ser humano passa a ser o centro. O ser humano passa a ser o centro. Isso no começo da Idade Moderna, exatamente ali no início, onde eu tenho o renascentismo. E por que se diz renascentismo? Porque abre-se mão do aspecto teológico que a gente tem na Idade Média e nós vamos fazer renascer os clássicos que nós tínhamos na filosofia antiga. Aquilo que nós tínhamos na filosofia antiga surge. Então surgem os clássicos que nós tínhamos, levando em conta a filosofia grega e a filosofia romana, onde ali nós não tínhamos o aspecto teológico. Portanto, não se falava que o poder tinha origem divina. Então, a Renascença ela surge exatamente com esse nome, por reacender aquilo que nós tínhamos na filosofia antiga. A Renascença, portanto, ela traz ali alguns aspectos bastante importantes. Primeiro deles é o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Eu tenho o surgimento de um Estado organizado e um Estado capitalista. O Estado organizado, a gente irá perceber que eu tenho, na Renascença, naquele momento, eu tenho o surgimento de alguns pensadores bastante importantes, bastante relevantes. Maquiavel, por exemplo.
Maquiavel é um pensador da Renascença, e o Maquiavel é aquele que traz em sua filosofia os elementos necessários para que eu tenha o absolutismo. Então, ele reforça o absolutismo. Então, nós temos naquele momento o surgimento desses pensadores. Durante o renascentismo e um pouquinho adiante, surge, diante da evidente queda e declínio do feudalismo, surge o absolutismo. Absolutismo, aí ele vem impregnado com algumas ideias que nós tínhamos antes no medievo, na época medieval, que é o teocentrismo novamente surge. Portanto, o senhor do poder, o rei, o imperador, o que seja, ele tinha o poder e o poder lhe fora outorgado por Deus. Percebe que o teocentrismo ele volta. E por que nós temos esse retorno do teocentrismo? Exatamente para justificar a existência de privilégios direcionados àquele que era o titular do poder, no caso, o rei, o imperador. Agora, por que surge ele? A gente percebeu que houve uma queda na estrutura econômica do feudalismo, a ascendência da burguesia, e a burguesia ela entendeu que era importante termos, sim, um Estado maior para que houvesse o comércio diante de diversas comunidades que no feudalismo não haveria, e ela reforça a existência de um Estado organizado para que não haja o roubo, nós não tenhamos ali aquelas condutas que viessem a denegrir o comércio, o aspecto mercantilista. Então ele precisa de um Estado organizado e um pouco maior para que haja o comércio. Surge então a burguesia fortalecendo o absolutismo, dando ali suporte ao absolutismo. Só que essa burguesia ela vai ascendendo, e ali a gente percebe que naquele momento, já na Idade Moderna, durante o absolutismo, começam a vicejar, a surgir ideias liberais, especialmente levando em conta o aspecto religioso, onde eu tenho a reforma protestante, a contra-reforma católica, da Igreja Católica, e nós temos ali a liberdade religiosa surgindo como algo importante. A Holanda, nós tivemos a liberdade religiosa exatamente nesse período, tanto que alguns pensadores da época moderna que foram à Holanda se surpreenderam com a liberdade religiosa que havia naquele estado. Então, o absolutismo ele começa a ter um declínio exatamente por quê? Porque a burguesia pretende ascender ao poder. Aquela que ajudou a instituição do absolutismo na Idade Moderna, ela busca ascender. E surgem ali alguns pensadores nessa época de transição, onde eu saio do absolutismo e vou para o iluminismo, para a época da razão. Surgem alguns pensadores. Thomas Hobbes é um que surge nesse momento. Thomas Hobbes é bastante interessante porque ele nos traz algumas ideias que se contrapõem ao absolutismo, ele se afasta do aspecto teológico e ele passa a justificar o poder do rei, do imperador, não numa origem divina, portanto ele abandona esse aspecto teológico, defensor do absolutismo ele entretanto, ele defende o absolutismo se valendo da razão, ele defende o absolutismo se valendo do contrato social. Então, disse que Thomas Hobbes ele é um absolutista com instrumentos iluministas, onde eu tenho a razão, eu tenho o contrato social. Então, a gente percebe que vai mudando a figura. Essa transição do absolutismo para o iluminismo é bastante interessante e é onde nós vamos encontrar ali bastante material para trabalharmos a teoria, a filosofia do direito. Então, essas fases elas são importantes para que a gente tenha condição de compreender o que nós iremos tratar em relação à filosofia do direito. Vamos olhar o nosso quadro novamente? Deixa eu botar ele aqui aberto, todo ele aberto. E nós vamos encontrar aqui o seguinte. Nesse quadro eu quero que você perceba as fases da filosofia. Nós temos a filosofia antiga, medieval e a moderna. Dentro da moderna nós vamos encontrar o renascentismo, o absolutismo e posteriormente
o iluminismo. E logo na sequência nós teremos a filosofia contemporânea. É importante destacar que durante o período moderno surge o Estado e surge o capitalismo. Óbvio que preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando a gente olha a filosofia na fase moderna, a gente não está abrindo mão daquilo que nós chamamos de aspecto metafísico ali. E por quê? O que é o aspecto metafísico? É ser direcionados por alguns ideais. Então, nós temos, primeiro ideal, o aspecto divino, isso que leva ao absolutismo. O segundo aspecto ideal que a gente percebe é a razão. A razão como o suporte do iluminismo. Então, ambos têm cunho metafísico, a gente não pode esquecer dessa observação, tá certo? Mas o que há em comum nessas fases dentro da filosofia moderna? O que há em comum é o surgimento do Estado e o surgimento do capitalismo, tá bem? É exatamente essa visão que eu quero que você tenha inicialmente, e agora nós iremos tratar a respeito de cada um dos pensadores, aqueles que são mais importantes na nossa caminhada. É isso aí.